Queridos amigos, queridos irmãos, vamos estudar mais uma parábola de Jesus, a parábola do fermento. Lendo o trecho, que é bem curtinho. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Mateus capítulo 13, versículo 33. Lucas também 13, versículo 20 e 21. Bom, todos nós sabemos, principalmente os panificadores, né? Que para fazer o pão é preciso usar o fermento numa quantidade pequena para uma quantidade maior de farinha e outros elementos que às vezes entram na composição daquilo que a pessoa quer fazer, seja um simples pão, seja bolo, seja massa para torta, seja todas as coisas em que o fermento é utilizado junto à farinha para produzir um alimento. No começo, quando as pessoas olham aquela massa que está ali descansando, não percebe-se que tem o fermento, mas com o calor, com o passar do tempo, até aquele fermento que você coloca uma bolinha no copo com água e quando a bolinha sobe à tona da água, você vê que a massa está preparada. A massa começa a crescer, ela vai ampliando o seu volume de uma forma muito evidente. Sem esse fermento, não existe o crescimento da massa, não existe a possibilidade de se fazer, então, o pão da forma que se costuma fazer. Quando os hebreus fugiram do Egito, eles levaram pães sem fermento, não dava tempo. Então, volta e meia, quando se comemora a Páscoa, se come esse tipo de pão. Mas ele está comparando o fermento como o reino dos céus, aquele que faz crescer a massa, aquele que dá leveza ao alimento que você vai comer, aquele que faz com que esse alimento cresça. E é preciso então tempo e calor. As pessoas, quando ouvem falar sobre o reino dos céus, sobre o mundo dos espíritos, sobre a vida antes do nascimento, após a morte, no começo podem até estranhar, podem achar algo meio difícil de entendimento em toda a sua dimensão, em todas as suas características, em toda a sua proporção, no porquê, no como, no onde, de que forma. E muitas são as questões que são abordadas com relação a isso. Mas aos poucos, como aquele fermento vai levedando a massa, as pessoas vão começando a entender, porque elas fazem parte desse reino dos céus. Porque o reino dos céus está nelas como o fermento na massa que Jesus explicou que a mulher utiliza nos seus afazeres domésticos e que depois se tornou em toda uma indústria hoje em dia, que se utiliza de vários recursos e alguns são mais saudáveis e outros podem ser até prejudiciais, dependendo dos outros elementos que são colocados, além da farinha e do fermento. Então vejam, aquela mulher sabia fazer o pão e o reino dos céus Jesus comparou ao fermento que era necessário para fazê-lo e que mesmo em diminuta quantidade influenciaria no valor e também na contextura e na quantidade da produção daqueles pães, daquele alimento. Isso é muito importante para que nós entendamos, porque o calor representa o nosso esforço no conhecimento, o nosso esforço na ação, o nosso esforço na transformação interna nossa, como a levedura causou aquela transformação naquela massa toda. E então, o reino dos céus tem que habitar em nós
para que nós nos livremos da vaidade, do orgulho, da ambição, do ódio. Se nós colocarmos na nossa massa do reino dos céus ódio ao semelhante, mágoa, desejos de vingança, ou mesmo uma depressão, um desejo de autocídio, ou de morte, ou de desejar o mal a outrem, se nós ficarmos na inveja, desejando o que não é nosso e querendo ter a vida que o outro leva, se nós, ao invés desse fermento do reino dos céus, colocarmos na massa do nosso dia a dia algo que realmente vale a pena para o nosso esclarecimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a provisão espiritual do nosso espírito com esse pão da vida que é Jesus e que são suas lições amoráveis, então provavelmente não teremos uma boa produção de pão. Inclusive hoje em dia há uma gíria, quando a coisa é muito boa, se diz é massa, poxa, que massa! E lembra bem pra gente a passagem evangélica na qual o reino dos céus, que já foi comparado em outro estudo nosso a um grão de mostarda, que é lançado na terra e vira uma árvore imensa, agora é comparado a uma quantidade pequena de elemento colocado numa massa para fazer o alimento e que causa levedura em toda ela, envolve-a de forma total por dentro e faz com que ela cresça e faz com que ela seja mais proveitosa a quem vai se alimentar dela. Então, quando nós tivermos o uso perfeito desse fermento, provavelmente esse reino dos céus, como uma levedura na farinha, crescerá muito dentro de nós e há de produzir bons pães, bons elementos, que não apenas servirão para a nossa saciedade, mas também servirão para saciar a fome de conhecimento, a fome de ação, a fome de transformação da maioria das pessoas com as quais nós convivemos. Então, todos serão contagiados e saciados por esse pão da vida que traz em si o fermento que é o reino dos céus, que é a justiça perfeita, que é o amor na sua quinta essência, na sua evolução maior, na sua aplicação direta através da ação, da palavra, do pensamento, da vibração, da oração. E nesse momento, nós queremos sermos como aquela mulher que no recanto doméstico, tão simples, sabe já colocar o reino dos céus naquilo que ela está produzindo, naquilo que ela está fazendo para ela, para toda a sua família e até mesmo para as pessoas com as quais ela convive e a quem ela levará o fruto do seu trabalho, os pães. Então, é bom que a gente entenda nessas explicações tão simples de Jesus, quando ele fala das coisas divinas, porque nós nos ocupamos muito do conhecimento das coisas materiais, saber fazer investimentos, saber fazer bons negócios, fazer boas compras, utilizar os nossos recursos da melhor forma, nos transportarmos da melhor maneira, trabalharmos, sermos úteis, sermos bem aquinhoados e esquecemos que somos almas imortais. Devemos também nos aplicar na parte espiritual do nosso conhecimento, da nossa aquisição, porque o fermento do reino dos céus está dentro de cada um de nós, mas a levedura se dará de forma diferente
em cada quantidade de massa, em cada coisa que cada um estiver usufruindo e produzindo para o proveito de si mesmo e daqueles a quem ama, e até mesmo muitas vezes dos detratores ou inimigos que de uma forma ou de outra também vão se beneficiar da bênção daquele alimento divino com o fermento do reino dos céus. Muitos são aqueles que falam em nome de Jesus, que o representam, e querem cobrar desse fermento dízimos ou coisas como várias religiões cobram para benefício dos seus bens materiais e daqueles que são os seus representantes terrenos. E por conta das indulgências foi que houve a revolta protestante, porque as pessoas estavam comprando com as indulgências o reino dos céus. O reino dos céus está em cada um de nós, não é vendido, não se compra, não se vende, mas pode-se distribuí-lo através do conhecimento, das palavras e das ações, como aquela simples dona de casa no recanto do seu abençoado lar, que serviu de exemplo a Jesus para falar sobre as coisas celestes. Espero que vocês tenham gostado dessa parábola tão pequena que compara o reino dos céus ao fermento que produz a levedura em toda a massa onde é colocado.